Bom, pessoal, essa aula nós vamos tratar da determinação teórica de um diagrama de fases de um sistema isomorfo ideal. Então, vamos lá. Relembrando um pouco da aula passada, essas são curvas de G em função, G, energia livre, em função do que mesmo? Da quantidade de B em A. É quando G varia com o número, com o componente, hein? Sistema de dois componentes. Esses são os jeitões das curvas de energia livre, né? Sempre com mínimo ali na região de liga, né? Na região intermediária. Então, aqui a gente vê que a energia livre do líquido é sempre menor que a energia livre da fase alfa nessa temperatura para qualquer composição. Então, em qualquer composição vai ter fase líquida. Aqui, no lado oposto, a gente vê o contrário. A fase alfa tem a menor energia livre que a fase líquida em qualquer composição. Em qualquer composição. Então, em qualquer composição, você vai ter fase sólida. Agora, na temperatura T5 e na temperatura T2, existe a coincidência, né, em um único ponto das energias livres. Né? Em todas as outras composições, a energia livre da fase líquida é menor que a energia livre da fase sólida. Então, para todas as composições, permanece a fase de menor energia livre, a fase líquida em T5, e a fase sólida em T2. Né? E num único ponto onde as energias livres são iguais, é o ponto de transformação sólido-líquido, para a temperatura T5, e transformação sólido-líquido, para a temperatura T2. Na região entre T5 e T2, as curvas de energia livre se cruzam. Então, o que tem que ser feito? Tem que ser traçado uma tangente comum às duas curvas. Só existe uma única tangente comum às duas curvas. Traça-se a tangente e os pontos dessa tangente vai dar a composição do sólido naquela temperatura e a composição do líquido naquela temperatura. E nesse intervalo vai prevalecer a mistura de fases, sólido e líquido. Ok? E aqui dentro que você pode também ver a regra da alavanca. Então, ocorre para essas duas temperaturas. Aqui também se traça a tangente comum. Você vai ver que as composições vão ser maiores, porque a temperatura está ainda menor, né? A energia líquida está ainda mais para cima, está quase ultrapassando inteira. Então, eu expliquei com maior detalhes na aula passada. Esse gráfico aqui é necessário o entendimento dele. E a regra da alavanca também que foi tratada, né? A regra da alavanca, você tem todo o braço, né? Aqui, ó, XL2. No caso esse, né? Aqui, ó, XL2 menos Xα2, dividido por XL2 menos XL. Então, a regra da alavanca, por que chama alavanca? Porque é sempre o outro lado. Nós estamos falando da porcentagem de fase alfa. Então, você pega o outro lado, né? Como se fosse uma alavanca mesmo. É o outro lado dividido pelo todo. Nessa temperatura e nessa temperatura também. Você vê que mudando a temperatura, cresce a porcentagem de fase sólida, porque antes era só isso dividido por tudo isso. Agora, é tudo isso dividido pelo todo. Então, abaixou a temperatura, cresceu a porcentagem de fase alfa. E a fase líquida? A fase líquida aqui em cima é tudo isso dividido pelo todo, e aqui embaixo, nessa outra temperatura mais baixa, ela diminuiu. Lógico, a temperatura caiu, a fração de fase líquida diminuiu. Ok? E todos esses valores aí são, para dar em porcentagem, tem que multiplicar por 100. Ok? Isso da aula passada. E ainda das aulas passadas, o conceito de solução ideal, né? No estado gasoso é mais fácil chegar no gás ideal. Mas no estado sólido é um pouco mais difícil, mas é um conceito que não vai fugir muito aqui para o nosso estudo. A entalpia é uma mistura em A e B. Você tem um sistema de dois componentes. Então, você tem
a entalpia de A e a entalpia de B. Se estão os dois misturados, vai a fração molar de A vezes a entalpia de A, mais a fração molar de B vezes a entalpia de B. Porém, quando o elemento está em solução, a entalpia dele é diferente da entalpia dele puro, né? Uma coisa é a entalpia de A puro, outra coisa é a entalpia de B puro, outra coisa é a entalpia de A na mistura, na solução. Outra coisa é a entalpia de B na mistura, na solução. Para um sólido real, isso tem diferença, não são iguais. Para uma solução ideal, uma solução sólida ideal, você iguala tanto a entalpia quanto a entropia. Ok? Então, esse é um conceito, porque nós vamos trabalhar com o sistema isomorfo, o sistema isomorfo ideal, né? E para esse sistema, a gente vê aqui, né? Isso daqui também das aulas passadas. A energia livre da mistura é simplesmente a entalpia proporcional à quantidade de A, a entalpia proporcional à quantidade de B, menos a temperatura vezes a entropia, sempre proporcional a A e B. Por que eu digo proporcional? XA é a quantidade a fração, né? Fração molar de A. E XB é a fração molar de B. Enquanto que na solução, a entalpia passa a ser a entalpia da mistura, da solução, não é a entalpia do elemento puro. Entalpia da mistura. E entra também aqui, além da entropia da solução, entra a entropia, a variação de entropia da mistura. O aumento de entropia causado pela mistura dos dois, pela solução. Ok? E aqui você, então, fazendo GS, o G da solução menos o G da mistura mecânica, você tem toda essa expressão, e se você igualar para uma solução ideal, igualar HA traço com HA, HB traço com HB, SA traço com SA, SA traço com SB, SB traço com SB, tudo isso vai para zero. Então, para uma solução ideal, o G da solução menos o G da mistura é menos T delta S de mistura. Ok? Isso também foi feito na aula passada. Então, agora vamos tratar da determinação teórica do diagrama de fases, né? E nós temos aqui sistema isomorfo ideal, desenvolvimento de equações matemáticas para determinação teórica das linhas sólidos e líquidos. Aquelas linhas, né, sólidos e líquidos, nós vamos determinar teoricamente. Vamos partir da equação 4.29, que é o G da solução e o G da mistura. Veja que é para uma questão, né? Não, essa não é a ideal, essa é a geral, né? O G da solução é o G da mistura mais RT. Esse é a entropia de mistura, que também foi tratado lá atrás, né? Todo esse lado aqui é essa entropia da mistura. Nós mostramos que o delta SM é igual a isso daqui, né? É R vezes isso. Então, tá, o T permanece aqui, né? Então, essa daqui é a entropia do ponto de vista da estatística, né? Energia livre da solução líquida. Bom, não é esse o caso agora, aqui. Agora, nós vamos transformar essa equação 4.29, né, nós vamos colocá-la aqui em cima, e aqui nós vamos entrar com o G não da solução, mas da solução no estado líquido, né? Que é o G da mistura no estado líquido, como se isso fosse possível, né? Não é, mas teórica, nossa aproximação é teórica, mais RT não é mais da fração molar de A, mas é da fração molar de A no líquido. Ln da fração molar de A no líquido, mais fração molar de B no líquido, vezes Ln da fração molar de B no líquido, né? Adaptando a equação 4.29, mais genérica, para qualquer solução, mas agora é uma solução no estado líquido. E a mistura no estado líquido é a fração molar de A no estado líquido vezes o G de A no estado líquido, mais a fração molar de B no estado líquido vezes a fração de G, a energia livre de G, a energia livre de B no estado líquido.
Tantas letras que a gente se confunde, hein? Agora, derivando essa equação, a 4,71, derivada em relação a xB, né? A fração molar de B, né? E para derivar isso, tem que fazer esse XA aqui. Não, na verdade, esse XA aqui, ele não é função de XB. Então, isso daqui vai para zero, isso daqui é constante, né? A derivada de Ln é Ln. Então, aqui está a derivada da energia livre no estado líquido, em relação à fração de B no estado líquido, é essa equação, né? ΔG, ΔX, né? Mas o RT, agora aqui já está toda essa derivada aqui, tá? Essa parte aqui, derivada em relação a XB, está exposto aqui, né? Que tem as regras de derivações que vocês conhecem bem. E que com isso a gente chega simplificando por operação de logaritmo, a gente chega nisso daqui, né? O logaritmo do XB no líquido menos a fração molar de A no estado líquido. Ok? São só passagens matemáticas. Então, você tem o 4,72, o 4,75, né? O 4, do 72 para o 75 é derivar em relação a XB. É óbvio que aqui o XB, né? Derivar em relação a isso, é isso daqui. E aqui você tem que fazer 1 menos XA no líquido, é 1 menos XB no líquido. A gente chega nisso daqui, tá? Derivando isso em relação ao líquido, né? Ou seja, aqui a gente derivou o G da solução. Aqui a gente está derivando o G só da mistura mecânica. Demos isso daqui. Agora, se o 4,75, isso daqui, substituir no 4,74, né? 4,74 está aqui. Eu recuperei o 4,74. Então, você tem isso daqui, né? Que está aonde? Está aqui, né? Está aqui, no 4,74. Ok? Então, essa parte você coloca aqui. E aqui, essa parte aqui, você substitui por isso. Ou seja, essa parte aqui, você substitui por isso daqui. Então, está aqui. E você chega nessa expressão. Então, tá a variação de energia livre do líquido com a variação da fração molar de B no líquido, sempre no líquido, é igual a energia livre de B no líquido, menos a energia livre de A no líquido, mais constante, o R, vezes a temperatura, vezes o LB, o LN, logaritmo leperiano, da fração molar de B no líquido sobre a fração molar de A no líquido. Ok? Chegamos nisso. Eu recupero a mesma equação, 4,76, eu parto daqui. E de 4,41, que é a definição ali atrás do potencial químico de B no líquido, né? Que é a energia livre do líquido, mais a variação dessa energia livre com a variação do componente B no líquido, né? É o potencial químico de B no líquido, quer dizer, se já está naquela energia livre, quanto que variando, entrando átomos de B no líquido, quanto que varia, né? Variação de energia do líquido vezes, né, com a variação da quantidade de B no líquido, vezes 1 menos XB no líquido, que é que é esse daqui, o XA no líquido. Ok? Isso daqui, no 4,41, vocês vão ver que existe até uma figura para mostrar isso daqui. Aí nós completamos, então. Nós nos apoiamos nessa equação para reescrevê-la dessa forma. O potencial químico de B no líquido é a energia livre no líquido
mais a variação da energia livre com a variação do componente B no líquido, vezes quem? Vezes a fração do A no líquido. Ok? Então, 4,72 em 4,71. Nós temos aqui o 4,72. Eu recuperei ela. E aqui o 4,71. Jogando um no outro, porque jogando isso daqui nessa parte, jogando o que a gente achou no 4,72 aqui, nós vamos ter ela mais desenvolvida, né? Bom, né? Então, o G na fase líquido é a fração molar de A no líquido vezes a energia livre de A no líquido mais a fração molar de B no líquido vezes a energia livre de B no líquido mais RT. Fração molar de A no líquido vezes o leperiano da fração molar de um líquido mais a fração molar de B no líquido mais o logaritmo leperiano de B no líquido. Chegamos na equação 4,78. Ok? Agora, substituindo a 4,76 e a 4,78 na 4,77. Ou seja, você tem aqui a 4,77, a 4,76, né? Você vai colocar aqui. Isso daqui, você vai entrar com essa equação. E o G do L, você vai entrar com essa equação aqui. E vai chegar nisso na 4,79. Potencial químico de B no líquido é igual a fração molar de A no líquido mais fração molar de B no líquido, tudo isso vezes a energia livre de B no líquido, mais RT, fração molar de A no líquido, mais fração molar de B no líquido, vezes ln de B no líquido. Lembrando que isso daqui é um mais o outro é igual a 1, porque só tem dois componentes. Fração molar de A mais fração molar de B é igual a 1. Então, vocês já enxergam que a equação 4,79 vai ficar reduzida, né? Porque isso daqui é igual a 1, isso é igual a 1. Vai dar, então, o quê? Fração molar de B no líquido é G de B no líquido mais RT ln da fração molar de B no líquido. Ok? O que nós temos aqui? O potencial químico de B no líquido. O que é mesmo o potencial químico? A gente pode entender. É a energia livre por átomo. Né? É a energia livre por átomo. Você está ali no teu sistema A mais B, você joga um átomo de B a mais em tudo aquilo, quanto que aumentou? Bom, era o que tinha, G de B no líquido, mais essa variação, esse quanto você introduziu, né? E que, simplificando, está aqui. Ok? Né? Agora, de forma análoga, você vai chegar também para o potencial químico de B na solução sólida. Né? Então, esse é o potencial químico de B na solução líquida, no estado líquido. Aqui nós vamos fazer o potencial químico de B no estado sólido. Então, essa genérica da solução passa a ser do estado sólido, que aqui a gente vai chamar de alfa. Né? Tem o estado líquido e o estado, lembrando que é um diagrama isomorfo, então toda a fase sólida é uma única fase sólida, a gente vai chamar de alfa. Então é análogo ao outro desenvolvimento, eu coloco o alfa aqui, essa é a mistura mecânica, o G da mistura mecânica, e aqui é a entropia de mistura, né? E o G de M, né, igual, né? O G de a mistura, a energia livre da mistura mecânica no estado sólido são as energias livres de A e B proporcionais à quantidade de A e B, né? De novo, o potencial químico de B, mas não no líquido e sim no estado sólido, é o G no estado sólido, mais o quanto está variando o G no estado sólido com a variação de B no estado sólido, vezes a fração de A no estado sólido. Né?
E aqui de 4,82, 4,83 e 4,84, nós vamos chegar nessa equação aqui, que é similar à anterior. Então, eu replico ela aqui e a anterior. Então, esse é o potencial químico de B no líquido, esse é o potencial químico de B no sólido, sólido alfa, né? Ok? Considerando as soluções sólidas e líquidas estão em equilíbrio. Gente, lembra disso? O capítulo 2 acabou exatamente nessa questão. Só que não era alfa e líquido, né? Eram dois sólidos. Lembra o final do capítulo 2? O final do capítulo 2 foi assim. Potencial químico do elemento 1 na fase alfa é igual ao potencial químico do elemento 1 na fase beta, quando as duas fases estiverem em equilíbrio termodinâmico, quando tiver o mesmo G. Então, se tem o mesmo G, as duas fases, o potencial químico é o mesmo para os dois elementos, né? Pode ser repetido para qualquer fase, né? Não só entre fase alfa e beta, mas entre fase alfa e fase líquida. O potencial químico do componente independe da fase em que ele se encontre, na temperatura de equilíbrio. Característica de um componente para uma determinada condição, né, termodinâmica. Então, nós podemos escrever isso daqui, né? O que nós escrevemos aqui. E esse potencial químico de B no líquido, então nós vamos igualar isso com isso. Nós vamos igualar esses dois, né? Fazendo isso, então nós estamos igualando um com o outro, né? E aí, rearranjando, G de B do líquido fica aqui, o G de B no sólido alfa vai para o outro lado, o RL, isso daqui também vai para o outro lado como menos, e como entra aqui na divisão do logaritmo leperiano, 4,88. Ok? Né? Isso são as diferenças de energia livre entre o sólido e o líquido, e a energia livre de fusão de B na temperatura T. Né? Ou seja, esse é o quê? O que é isso, gente? Naquele desenho que fazíamos. Esse é o ΔG. É a variação do G do líquido para o G do sólido. Deixa eu ver se eu pus aqui. Exatamente. É o ΔG. Né? É o G de B no líquido, estaria aqui, menos G de B no sólido. Estaria aqui embaixo. Vamos desconsiderar a fase beta, hein? Porque isso aqui foi o exemplo de alotropia. Vamos considerar duas fases só, né? A do líquido menos a do sólido. Esse é o ΔG. Né? Veja que é em função de T. Ok? Então, nós chegamos no ΔG de B, que é o G do líquido, G de B na fase líquida, menos G de B na fase sólida. Energia livre do elemento B na fase líquida, menos energia livre do elemento B na fase sólida alfa. Ok? E que é isso daqui, né? É a 4,89. 4,88, 4,89 é o ΔG, né? 4,88 era um menos o outro. A 4,89 é o ΔG. É a mesma coisa, hein? Mas o ΔG, a gente já sabe o que ele é, né? O ΔG de B, a variação de energia livre do elemento B é igual à variação da entalpia do elemento B menos a temperatura vezes a variação da entropia no elemento B, pela própria definição de energia livre. G é igual a H menos TS. ΔG é igual a ΔH menos menos T ΔS. E o índice B é porque nós estamos falando de B. Lembra que é uma mistura A e B. Elemento A e elemento B. Né? Então, nós sabemos que o ΔG de fusão, né? Agora vamos para a fusão, hein? Isso daqui é verdade, mas e na temperatura de fusão? Quanto que é esse ΔG?
na temperatura de fusão. Vamos substituir o T pela temperatura de fusão do elemento B. Nós estamos tratando do elemento B, numa mistura de A e B, né? Isso daqui é a própria definição de ΔG. O ΔG, no equilíbrio, na transformação, na temperatura de transformação, o ΔG é zero, né? Aqui, ó. Nas temperaturas de transformações, o ΔG é zero. Então, o ΔG de fusão de B é igual o ΔH, a variação de entalpia na fusão de B, menos a temperatura de fusão de B vezes a variação de entropia na fusão de B, que é igual a zero. Gente, no exercício 2, a gente aprendeu a calcular variação de entropia na fusão. Acabamos de fazer esse exercício, né? A variação de entalpia também é fácil, né? A pressão constante é o calor, né? Então, nos exercícios do capítulo 2 e do capítulo 3 que nós fizemos pouco antes dessa aula, nós aprendemos a calcular esses dois termos, hein? E isso daqui é fornecido, a temperatura de fusão do elemento está na tabela. Então, o ΔS, né? O ΔS, a variação de entropia na fusão de B, é a variação de entalpia de fusão de B, que é o calor latente, dividido pela temperatura de fusão de B, né? A gente chegou nisso também em outros capítulos, hein? Agora, nós vamos fazer uma consideração, hein? Isso daqui é uma consideração, é uma aproximação. Nós vamos considerar que a variação de entalpia e a variação de entropia não varia muito com um T. Lembra que eu falei, se a entropia não variar, a curva de G sobre T é uma reta. Se a entropia crescer, é uma curva. Mas a gente vai considerar que a entropia e a entalpia são constantes. Podemos fazer isso? Numa faixa estreita de temperatura, podemos fazer isso com um erro muito pequeno, com um erro desprezível. Numa faixa grande de temperatura, não podemos fazer isso, porque o erro torna-se não desprezível, né? Então, nós vamos considerar que a variação de entalpia de B é igual à variação de entalpia de B na fusão. E a de entropia é a mesma coisa, né? Eles não variam muito. E de 4,92 em 4,93, nós vamos ter isso daqui. 4,92 está aqui, né? Nós vamos jogar 4,93 nele e nós vamos chegar aqui em 4,95, né? A variação, o ΔG da fase B é o ΔH de fusão de B menos T vezes o ΔH de fusão de B vezes T. Veja que tem dois elementos iguais aqui, hein? Dá para colocar em evidência. Coloque em evidência e chega aqui na equação 4,96. É 1 menos T sobre temperatura de fusão de B. Percebe que nós estamos fazendo só variações matemáticas, né? Então, chegamos nessa equação. Daqui da 4,96 para 4,97 é só jogar T para fora, né? Aqui, olha, né? Então, nós sabemos que o logaritmo leperiano de xb no alfa sobre xb, que é a fração molar de B no líquido, é o ΔH da ponto de fusão, de B sobre R. 1 menos T menos 1 sobre TF. Ok? Né? 4,96 em 4,89. 4,96 está aqui e 4,89 está aqui. Né? Nós temos o 4,89, o 4,96, né? 4,89 iguala aqui, substitui esse ΔG aqui, coloca aqui e chega nisso, né? Ok? Essa é a equação. E veja que são
tudo aqui, você pode pegar, com essa expressão, você pode variar, num Excel é fácil fazer isso, o XB na fase alfa de 0 a 1. E o XB na fase líquida de o contrário, hein? Né? De 1 a 0. Você pode, no Excel, variar isso daqui. Isso daqui é um valor dado, porque é o calor latente. O R também é histórico, né? A temperatura, aí você vai variando a temperatura. Você vai variando a temperatura. Ok? Aqui agora fazendo analogia com o componente A, né? Tudo que fizemos com o componente B faz-se agora com o componente A. O potencial químico de A no estado líquido é o G, é a energia livre do líquido, menos a variação dessa energia livre do líquido com a entrada de A no líquido, né? Vezes a fração de B no líquido. Usando essas equações, nós temos que o potencial químico de A no líquido é esse daqui. É igual ao que nós fizemos ali atrás. Potencial químico de A no líquido também da equação 4,51 dá essa expressão, o que faz com que o potencial químico possa ser calculado com essa expressão, percorrendo os mesmos caminhos, hein? Energia livre de A no estado líquido mais RT vezes o leperiano da fração molar de A no líquido é igual a energia livre de A no sólido vezes o RT ln leperiano da fração molar de A no sólido. Por quê? Isso daqui é no equilíbrio, né? Chega nisso e aqui novamente é o ΔG. É o ΔG. Então, né? Aí nós chegamos nessa equação. E essa equação substitui a fração molar de A no estado sólido. Porque a fração molar de A no estado sólido mais a fração molar de B no estado sólido dá 1, porque é 1, né? É um sistema de dois componentes, A e B. Então, você substitui o XA no estado sólido por 1 menos XB no estado sólido. Aqui, mesma coisa. 1 menos XB no estado líquido. É igual né, a essa expressão que é a mesma lá de cima. Então, aqui nós temos, gente, as duas expressões. Temos as duas expressões necessárias para fazer o cálculo. Temos as duas expressões aqui necessárias para fazer o cálculo. Ok? Então, definição das grandezas. Variação da entalpia de fusão de A e B são os calores latentes. Temperatura de fusão de A e B, né? Constante dos gases. Duas equações, duas incógnitas. Né? Temos quais são as incógnitas? Quais são as incógnitas? XB, né? Duas incógnitas. XB, fração molar de B no estado sólido e fração molar de B no estado líquido, né? Que é uma incógnita, que vai ir de 0 a 1, hein? Vai ir de 0 a 1. Determinadas para diferentes temperaturas de T, entre temperatura de fusão do estado temperatura de fusão do A e temperatura de fusão do B. E aqui são os valores, né? São os valores dados. São os valores dados, né? Então, nós temos duas equações com duas incógnitas. Nós vamos chegar nesse diagrama. Fazendo o cálculo, eu vou pedir para vocês fazerem isso, então, até a próxima semana, né? Vocês façam isso daí para a gente. No Excel é bastante tranquilo você. Você pode também fazer com 5 pontos, hein? Você faz nesse ponto aqui, esse ponto não precisa, é a temperatura de fusão do cobre.
Esse ponto não precisa, é a temperatura de fusão no líquido. Faz com 0,2, 0,4, 0,6 e 0,8. Né? Aonde 0,2, 0,4, 0,6, 0,8? Aqui. Né? Fração de B, né, na fase alfa. Ou seja, você, na verdade, vocês vão pegar temperatura, né? Vocês vão pegar diferentes temperaturas. Pode fazer com 4 ou 5 temperaturas. E virão aqui. Você tem. Né, coloca essa temperatura aqui. Quais são as temperaturas mesmo aqui? 1356 e 1728. Então começa com 1400, 1500, 1600 e 1700, né? Ou seja, coloca 1400 aqui, 1500, 1600 e 1700, né? E como você tem duas incógnitas, duas equações, vocês acham, né? Vocês acham a fração molar de B e a fração molar de alfa, ok? Ou faz o contrário também, né? Parte daqui e acha a temperatura, ok? Eu tenho esse exercício, ok? Precisaria de uma lousa agora, viu? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês fazerem, então, esse exercício. Não, o capítulo 4 tem um exercício assim também. Eu vou pedir para vocês, então, fazerem isso, ou fazer o exercício 1 do capítulo 4. Ok? Eu vou parando a gravação.